por exemplo, que 10%, portanto, os últimos 5 escalões de rendimento, rendimentos acima de 32.500 euros por mês, por ano, peço desculpa, representam 10% da população portuguesa. Ora, só um momento, estou aqui agora a passar. Peço desculpa, falta-me aqui um slide, mas não é um slide pouco importante, eu posso referir os valores que constariam desse slide. É um slide apenas onde eu tinha um quadro muito simplificado, no qual eu mostro para esse ano 2011 qual é que foi o total de rendimentos declarados, foi 84 mil milhões de euros, e o total de rendimentos realmente cobrados em CDRS, que foi cerca de 10% desse valor, ou seja, 8,4 mil milhões de euros. E, tal como eu disse previamente, eu defini como critério inicial que o RBI não iria ser financiado através de qualquer tipo de substituição ou reafetação de recursos do Orçamento de Estado, portanto não representaria nenhuma consequência à partida para a estrutura do Estado tal como ela existe. Isso significa que esses 8 mil milhões de euros teriam que continuar a ser cobrados e utilizados e distribuídos de acordo com o Orçamento de Estado. Agora, a partir de agora vou-vos mostrar, portanto, os resultados das simulações que eu corri e acima de tudo, eu vou já mostrar a primeira, eu quero aqui mostrar a importância da escolha dos critérios relativamente ao tipo de financiamento, especialmente quando estamos a falar de impostos sobre os rendimentos, que são tipicamente aquela que são a considerada principal fonte ou a melhor fonte à partida para um RBI que se queira assumir como uma medida de distribuição de rendimentos e uma medida de distribuição de riqueza. Existem muitos defensores do RBI que têm proposto isto desde há alguns anos, que o RBI deve ser, justamente porque eles querem implementar um RBI que seja o mais simplificado possível e que permita também a simplificação da estrutura fiscal, e fim de uma espécie de máquina burocrática que eles pensam que os comprime. Estes defensores do RBI têm repetidamente proposto financiamentos de RBI através de taxas nominais proporcionais, ou seja, independentemente do rendimento, são abolidos os escalões de rendimento, obviamente, independentemente do rendimento, este rendimento é taxado ao mesmo valor e depois a pessoa recebe o RBI de volta, digamos assim. E o que eu pretendo mostrar com este gráfico, com estas 3 curvas, digamos, paramétricas, é qual é que é a variação de rendimento relativamente à situação atual, ou melhor, à situação anterior, que é a ausência de RBI, com a introdução de um RBI de 200 euros por mês, financiado através de uma taxa única proporcional, ou seja, uma flat tax, como eu costumo dizer, do ponto de vista técnico. E o que vemos aqui é que quando, por exemplo, se definimos um RBI financiado por uma taxa única proporcional sobre o rendimento de 20%, que garantiria, à partida, 37% do financiamento total do RBI de 200 euros, o que vemos é essa primeira curva que se torna, à esquerda não é notória, mas à medida que vamos subindo os escalões de rendimento para a direita, é a primeira curva que vem, digamos, mais próxima do eixo horizontal. E o que vemos é que os primeiros 2 escalões saem altamente beneficiados. Aliás, o primeiro escalão sai tão beneficiado que nem aparece, enfim, tive que limitar essa escala. E depois, os escalões do 3º ao 8º escalão, poderíamos considerar de alguma modo são escalões intermédios de rendimento, correspondente desde a classes médias ou médias altas, já para o fim, são afetados negativamente. Curiosamente, depois vemos que os escalões mais elevados, a partir do 9º, 10º, que representam cerca de 2-3% da população, sairiam até, possivelmente, ou não seriam afetados, ou seriam até beneficiados em relação à situação anterior. À medida que vamos aumentando o valor da taxa nominal proporcional, de 20%, por exemplo, para 25% ou para 30%, obviamente que essa curva vai baixando e vai penalizando cada vez mais esses escalões intermédios e também vai penalizando mais os escalões mais elevados. O que nós podemos observar aqui é que é aquilo que eu diria que é o perigo da coordenação entre um RBI e uma taxa nominal proporcional. É de que beneficia, apesar de tudo,
de uma maneira que não é desejada, penso eu, pelos próprios defensores, beneficia os grupos os escalões mais ricos, com maiores rendimentos da população. Se nós considerarmos agora um rendimento básico de 420 euros por mês, também financiado por uma taxa nominal proporcional, vemos que algo semelhante acontece, embora este efeito, este benefício dado, digamos assim, aos escalões superiores, esbate-se um pouco. Mas vemos que continua a existir de algum modo este efeito. Aliás, teoricamente, com a taxa proporcional de 60%, poderíamos alcançar 100% de financiamento total deste RBI. Obviamente, isto é uma assunção fundamental deste modelo, a ideia de que as pessoas não alterariam, mas eu falarei disto mais tarde, não alterariam quer as suas, portanto, as pessoas não alterariam, a estrutura de rendimentos não seria alterada, quer que as pessoas não procurariam, isto teoricamente, não procurariam outros rendimentos, quer porque declarariam os mesmos. Mas, de qualquer modo, o que nós vemos aqui é que o financiamento do RBI através deste tipo de taxas, digamos, flat, taxas planas, penaliza de algum modo todos os escalões a partir do terceiro e quarto escalão, mas não penaliza tanto os dois últimos escalões, que representam 1% da população, como penaliza os escalões intermédios IRS. Agora, exatamente por causa devido a esta observação que eu fiz quando estava a correr os estudos deles, e também de algum modo inspirar pelos resultados que, por exemplo, o Piketty mostra em relação, essencialmente, à acumulação de riqueza, e essa, por exemplo, a diferença que o Thomas Piketty encontrou entre uma certa desigualdade entre o 1% mais rico, eu procurei, a título demonstrativo, correr simulações semelhantes, mas desta feita criando 3 escalões de rendimento. Um escalão de rendimento para 1% com maiores rendimentos, um outro escalão para os 10% seguintes e um escalão apenas para os 90% da população. Isto não é de todo, apesar de tudo, não é de todo descabido, visto que a distribuição de rendimentos portuguesa é muito enviesada à esquerda, e o que nós podemos ver aqui é que com este tipo, para um RBI de 200 euros, e com este tipo de escalonamento e definição de taxas nominais progressivas, obviamente com uma grande redução de escalões, mas taxas nominais progressivas, é possível obter um financiamento já muito significativo, por exemplo 50%, sem onerar tanto, pelo menos os escalões, daqueles escalões intermédios, do terceiro ao sexto, não sei se conseguem ver os números do eixo horizontal, sem os onerar significativamente e com grandes vantagens para os escalões mais pobres da população. No entanto, mesmo assim, continua a existir um pequeno pico, um pequeno salto no fim, e isto tem a ver com aquela desigualdade que eu referi entre 1%. Eu queria apenas salientar que, em Portugal, o 10º e 11º escalão do rendimento do IRS representam 1% dos agregados. Mas, dentro deste escalão, há uma grande desigualdade. O último escalão tem rendimentos muito superiores ao anterior. E isso faz com que ele, apesar de tudo, saia não tão prejudicado mesmo nesta tentativa de definirmos uma taxa nominal muito elevada para 1%. Era preciso uma taxa nominal diferenciada para o 0,1%, digamos assim, da população, do ponto de vista dos rendimentos. 25 minutos. Quanto? 25 minutos. Já passaram 25 minutos? Sim. Eu estou quase. Portanto, agora, passando rapidamente para a última simulação, eu corri, portanto, mais uma vez, um modelo bastante semelhante, defini os tais 3 escalões de rendimento para um RBI, desta vez, de 420 euros por mês, e aqui parece-me que também conseguimos alcançar, do ponto de vista da distribuição de rendimentos, um resultado mais desejável, mais aceitado, mais uma vez, para aqueles que veem o RBI como um instrumento de redistribuição. Um problema associado a um RBI, diria eu, de 420 euros financiado desta maneira, é que exigirá, se for, mesmo que não seja totalmente financiado através de um IRS, através do IRS, exigirá taxas nominais muito elevadas. E as taxas nominais são muito importantes do ponto de vista psicológico,
as pessoas não gostam muito, existem bastantes estudos em economia sobre isto, existe uma grande aversão a taxas nominais muito elevadas. E eu mostro aí que, por exemplo, se quiséssemos arrecadar para este RBI 80% de financiamento, mesmo com estes 3 escalões, era necessário ter uma taxa nominal sobre o último escalão de 65%, porque para algumas pessoas seria um esbulho fiscal, mesmo sabendo que elas fazem parte de 1% ou 10% mais ricos. Portanto, existe um perigo associado ao estabelecimento, digamos assim, de taxas nominais progressivas, nominais muito elevadas. Ora, enfim, para concluir, eu estou já no último slide, enfim, nesta apresentação e depois mais prolongadamente no artigo que enviei, eu tento mostrar que existe uma certa tensão entre a necessidade de financiamento e a distribuição de rendimentos. E também entre estes dois objetivos e a vontade de simplificar o sistema fiscal. Existe uma certa tensão que nem sempre é reconciliável. Em segundo lugar, parece-me que, de acordo com estas simulações, um RBI parcial, portanto, de valor inferior, é por vários motivos preferível, é menos oneroso e para quem mesmo, obviamente, entende que um RBI não tem que ser definido para um valor que realmente permita viver uma vida independente e digna, para quem entenda que o RBI deve atingir esse valor, mesmo para essas pessoas, um RBI parcial pode ser entendido como um passo com vista a alcançar esse objetivo, admitindo que o RBI realmente é um instrumento disruptivo sobre a estrutura económica. E ao mesmo tempo